Tá ok, excelência, muito obrigado. Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria aqui de expor, inclusive para não ser acusado de promover eventual nulidade de algibeira, é a invocação aqui do artigo 564, inciso 3, é, que esclarece que a nulidade vai ocorrer por falta das fórmulas ou termos seguintes. E aí, na linha D, ele vai falar que a intervenção do Ministério Público nas ações por ele intentada ou quanto tratar de crimes de ação pública. O caso aqui em apreço, excelência, que já foi inclusive decidido parcialmente o mérito a respeito do reconhecimento da prescrição de dois outros crimes que foram imputados ao querelado, subsistindo apenas a imputação quanto ao crime de calúnia e com a causa de aumento de pena que diz respeito às vítimas serem aí servidores públicos ou funcionários públicos à época dos fatos. E nessa hipótese, né, o 145 do Código Penal esclarece que a ação seria de iniciativa pública, ainda que condicionada. Né, e isso seria, então, de fato, uma condição de procedibilidade para que seja viável aí o intento das vítimas. Nós não desconhecemos a súmula 714 do STF, mas este é um caso que o MP ele é titular da ação penal, necessitando, portanto, para agir representação do ofendido, o que não ocorreu e nem ocorreu até o presente. Estamos falando de um fato que teria acontecido lá nos idos de 2015. Então, o MP, na ação privada ou na ação pública condicionada, ele possui uma série também de poderes que estão elencados no artigo 29, como aditar uma eventual queixa, repudiar, participar, intervir em todos os atos, devem ser intimados para produzir provas, enfim. E então nós entendemos que há um defeito aqui em relação à condição de procedibilidade da ação penal por não ter havido esta representação lá na época e ainda que tem um entendimento contrário aí a respeito da súmula 714 do STF. Uma outra questão também que eu gostaria de levantar, excelência, é que a decisão não foi de Vossa Excelência, mas do juiz que a antecedeu. Essa decisão que reconhece no mérito, a prejudicial de mérito da prescrição em relação aos demais crimes, como eu falei, ela faz menção a ratificar a queixa-crime, ou seja, essa audiência seria uma audiência de reconciliação, nos termos aí que consta do mandado. Então, essa audiência ela deveria ocorrer antes do recebimento da queixa-crime. E se ocorrer o recebimento da queixa-crime, aí gostaria que Vossa Excelência ou os eventuários aí da Justiça me esclarecesse se de fato foi apresentada a defesa técnica pelo querelado, né, através de um outro advogado constituído anteriormente a nós, que representamos a associação que se trata de um militar, porque se foi apresentada uma defesa, uma resposta à acusação, essa defesa, a resposta à acusação não consta dos autos e, inclusive, há uma menção também nesta mesma decisão que reconhece a prescrição dos outros crimes, há uma petição de ID 21557475, que seria a habilitação dos autos do novo patrono da ré. Contudo, também não tenho conhecimento se houve essa habilitação, essa procuração não consta dos atos e, portanto, também é uma questão aqui que poderia incidir uma inversão tumultuária do processo. Essa decisão que recebe a denúncia ou queixa anteriormente à própria ocorrência da audiência de reconciliação, conforme determina o artigo 520 do CPP, nesses procedimentos dos crimes contra a honra. Também identifica, Excelência, um defeito nas procurações, que, se a Vossa Excelência reconhecer que seria o caso de uma ação penal privada, são 16 supostas vítimas aí. E a procuração não me parece completa, né? As procurações juntadas não atendem os requisitos necessários para o manejo de uma ação penal, uma vez que elas não trazem os poderes especiais, específicos e completos, também não fazendo menção ao fato criminoso aí, desrespeitando a regra do artigo 44 do Código Penal, do Código de Processo Penal, perdão, quando trata sobre a queixa-crime. Porque é salutar que, ainda que não se precise esmiuçar os fatos que ensejaram a queixa-crime, no caso da ação penal privada, mas deve haver a descrição do fato, e o mínimo que se espera na descrição de um fato na queixa-crime é que se faça referência ao fato, à imputação penal e à data em que isso ocorreu. Isto até para enfim, para que os próprios querelantes se protejam de eventuais
imputações de outras aí, como denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, enfim. Então, essas são as questões bem preambulares, mas eu também gostaria de aproveitar para suscitar de logo e de imediato a questão que é prejudicial de mérito de respeito à prescrição. E no que tange à prescrição, essa que nós vamos citar, a prescrição virtual, que consiste nesse reconhecimento antecipado de uma prescrição retroativa no curso da ação, ela me parece aqui muito bem evidente. A queixa-crime foi recebida em 4 de dezembro de 2015 e houve uma decisão redesignando, decisões sucessivas redesignando a audiência de reconciliação. Até a presente data, hoje aqui, 31 de março de 2022, o feito não foi encerrado, a instrução não foi encerrada, não foi proferida sentença e nenhum outro marco interruptivo. No caso aqui, chama atenção que extingue-se a punibilidade, como todos nós sabemos, pela prescrição, e que neste caso específico do crime de calúnia, sem adentrar no mérito, ele tem uma pena base ali de 6 meses a 2 anos, e tem ainda que se considere aí esta causa de aumento do crime ter ocorrido em face de funcionário público, que aumentaria 1/3 da pena, nós estaríamos diante aí, se considerasse a pena máxima, o que jamais aconteceria no caso, a prescrição ocorreria em 8 anos. Mas se nós considerarmos, e aí é o efeito da prescrição virtual, Excelência sabe que tem uma das funções aí do reconhecimento da prescrição virtual é justamente desafogar o Poder Judiciário e também ser uma resposta punitiva ao Estado, que deve exercer o juiz puniendi num lapso temporal razoável, daquilo que se chama de devido processo legal. Então, se nós considerarmos uma eventual pena deste aqui, querelado, que é um réu primário, que não tem contra si nada que pese ou desabone a sua conduta, nós teríamos que a prescrição ocorreria em 4 anos, já que a pena não seria maior, não seria superior a 1 ano e muito menos excederia a 2 anos. Portanto, a prescrição ocorreria em 4 anos e nós já estamos aqui há quase 8 anos da data do fato narrado aí, a inicial. E, enfim, outras questões de nulidade, como os próprios prints que foram juntados aí na prova, que jamais pode ser tolerado como meio de prova em processo penal, mas são questões que eu só debateria em eventual análise de mérito. Mas, enfim, concluindo, o que se quer aqui pedir é que se reconheça essas questões, todas elas prejudiciais. A prescrição virtual, tendo em vista esse crime que resta imputado aí na decisão anterior, ser o crime de calúnia de 138, com esta causa de aumento de pena, e, portanto, haveria em eventual caso de condenação, enfim, a pena não ultrapassaria 1 ano, e, portanto, a prescrição ocorreria em 4, e nós já estamos há mais de 7 anos da data do fato, e a instrução não foi encerrada. A ausência da procuração, sem poder específico, porque embora haja menção, essa menção não esclarece nem a data em que ocorreu os fatos, portanto é muito genérico essas procurações que foram otorgadas aí à advogada da parte. E aí também a primeira questão que eu citei é que não seria o caso de uma ação penal privada, justamente por força do artigo 145, parágrafo único, que traz que neste caso aí há necessidade de representação, nos fazendo então concluir que seria um caso de ação penal pública condicionada à representação. São esses aqui as minhas considerações, agradecendo a Excelência pela atenção.